Olá, terceiro ano, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das cônicas. Vimos que a partir do cone se pode construir 4 curvas distintas. Já vimos o círculo, a elipse, e hoje vamos ver a hipérbole. E na aula que vem, a parábola, certo? Aqui está, insisto, hipérbola porque essa figura aqui está em espanhol, tá? Mas é hipérbole em português. A hipérbole, ela possui uma característica que as 3 curvas anteriores não apresentam. Para poder ver essa característica, vamos tomar 2 cones, como está representado nessa figura seguinte. Aqui eu tenho 2 cones chamados opostos pelo vértice. Seria como se o cone de cima fosse o reflexo do cone de baixo, tá? Se eu faço corte no cone num plano paralelo ao plano da base, gera a circunferência. Se eu faço corte num plano que não é paralelo ao plano da base e que ao mesmo tempo intersecta as duas laterais do cone, eu tenho a elipse, que nós já vimos. Se eu faço um corte que toma a lateral do cone e a base, intercepta a base dele, surge uma curva chamada parábola. E o caso da hipérbole, vejam que quando eu faço o corte que vai gerar hipérbole, ele intercepta, esse corte intercepta as duas bases. Então isso faz com que a hipérbole ela é formada por 2 curvas, e não uma. Você vê que essa característica ela não acontece nos 3 casos anteriores, certo? Então a hipérbole sempre são 2 curvas, perfeitamente simétricas. Às vezes chamam também de ramos da hipérbole, essas 2 curvas, tá? Vamos supor que essas 2 curvas aqui, que formam a hipérbole, sejam essas 2 curvas aqui de baixo, tá? Então aqui já começamos a ver as propriedades da hipérbole. A primeira e mais importante é que ela tem 2 focos. Tal como aconteceu na elipse, a hipérbole também apresentará 2 focos. Como mencionei anteriormente, o foco provém da palavra grego que significaria fogo. Agora podemos entender o porquê que tem esse significado. Se eu construo uma estrutura em forma de hipérbole e faço a superfície interna dela ser uma superfície refletora, suponho um bronze bem polido, e exponho essa estrutura aos raios do sol, o que acontecerá? Os raios do sol vão incidir sobre a hipérbole com um feixe paralelo de raios, e cada raio de luz, quando incidir na superfície, ele vai ser refletido. E vai ser refletido bem na direção do foco. Todos os raios refletidos vão em direção ao mesmo ponto, que é o foco. De tal modo que se eu coloco algodão ou papel aqui, ele pega fogo. Daí porque fogo é a palavra que os gregos escolheram para nomear esse ponto, que nós chamamos de foco, certo? Então aqui eu tenho uma propriedade importante das hipérboles. Suponha que eu tome um ponto qualquer desse ramo aqui da hipérbole, que chamei de P, e meço a distância de P aos 2 focos. Então P até foco 2, e meço a distância do ponto P até o foco 1 do outro lado. Se eu faço a diferença dessas 2 distâncias e tomo o valor absoluto dela, ou seja, o valor positivo dessa diferença, sempre vai resultar no mesmo valor, que aqui está representado como 2A. Esse valor vai variar de hipérbole para hipérbole. 2A seria a distância do vértice dos 2 ramos da hipérbole, essa distância que está representada aqui embaixo em azul. Esse A que está aqui é um dos coeficientes que serão utilizados para definir a fórmula da hipérbole, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Essa propriedade em si mesma a gente não vai usar, mas é importante vocês verem que qualquer ponto que eu tome da hipérbole vai obedecer essa propriedade. Tá? Vamos tomar um exemplo. Aqui eu tenho uma hipérbole, são os 2 ramos da hipérbole, com essas curvas representadas na cor azul. Os focos aqui estão, F1 e F2. E tomei um ponto P, está aqui. Aí eu meço a distância do ponto P aos 2 focos. Então a distância do ponto P ao foco 1 é 4,11.
A distância do ponto P ao foco 2 é 12,75. Se eu aplico a diferença dos dois valores, eu encontro 8,64. Aí eu tomo outro ponto qualquer da hipérbole, suponha um ponto Q, e meço a distância do ponto Q aos dois focos. Então, o ponto Q ao foco 2, 7,86. Do ponto Q até o foco 1, 16,5. Aqui embaixo, ó, aplicando a diferença, de novo o valor é 8,64. Certo? Que seria precisamente a distância entre os dois vértices dos dois ramos da hipérbole. Tudo bem? Bom, é isso, gente. Vamos agora passar para a lousa, que hoje eu não vou usar o doc, vamos usar o Word. E vamos agora ver quais são os coeficientes que são utilizados para caracterizar uma hipérbole. Tudo bem? Bom, então agora vamos ver os coeficientes que caracterizam uma hipérbole e com eles já definidos poderemos já escrever a fórmula da hipérbole, certo? Fiz aqui na minha direita uma figura nada mais como referência. Eu tomei dois cones opostos pelo vértice, aqui em preto seria o plano que corta a figura, e aqui teria as duas intersecções entre o plano e a lateral do cone, formando a hipérbole, uma curva aqui de baixo e aqui em cima. E suponha que essas duas curvas vermelhas sejam essas duas que estão aqui, certo? Agora eu vou apagar essa figura, já estamos aqui. Na figura aqui da minha esquerda, já deixei indicado os dois focos, que é F1 e F2, que já estava falando na parte do vídeo anterior. Agora, seguinte, a distância de F1 até F2, vamos escrever como segmento F1, F2, chama-se distância focal. Certo? E essa distância vai ser definida, vamos escrever aqui embaixo F1, F2, como 2C. De modo que aqui é 2C. De modo que a distância do foco até o centro, que seria esse ponto aqui, seria a metade, que vai ser C, certo? Eu não vou escrever C aqui, porque eu não quero contaminar a figura, que vai aparecer um montão de coisa aqui. Então, daqui a pouquinho eu retomo essa informação. Aqui eu tenho um ponto que eu chamo de A, esse aqui, e A'. Então eu tenho aqui A', esse segmento chama-se eixo real. E já vimos na parte anterior do vídeo que esse eixo real é igual a 2A, certo? A distância daqui até aqui é 2A. De modo que a distância aqui, vamos colocar aqui, essa distância aqui, do ponto A até o centro, vale Azinho, certo? Porque daqui até aqui também vale A, a distância de A até a linha valerá 2A, que é esse aqui, que é o chamado eixo real. Agora eu vou fazer uma coisa, eu não tenho, o ideal seria usar compasso, mas eu não tenho compasso, vou à moda antiga, tá? Vou usar uma corda. Essa distância do foco ao centro, que é esse ponto onde esses dois eixos se cruzam, eu chamei de C. Se eu tomo essa distância C aqui e projeto desde o ponto A sobre o eixo central, aqui em cima e aqui embaixo, vão surgir dois pontos novos que eu vou chamar de B e B'. Certo? Então aqui eu tenho que a distância do ponto A até o ponto B, vou colocar aqui, vale C, certo? E esse BB' que está indicado, ele chama-se eixo imaginário. E o valor dele é 2B, ou seja, de B' até B vale 2B. De modo que a distância de B até o centro, que é essa distância aqui, vai valer B. Certo? Vamos bem até aqui? Então eu tenho que a distância entre os focos vale 2C. A distância do foco ao centro vale C. Eu tomo essa distância e projeto ela desde o vértice até o eixo central. Está aqui a distância C projetada. E onde intercepta essa distância, eu encontrei dois pontos, que é o B e B'.
BB' é chamado eixo imaginário e ele é definido como 2B. Tomando a metade dele, eu tenho B, certo? Aqui eu tenho A e o triângulo aqui é um triângulo retângulo, então é válido, é claro, o teorema de Pitágoras, não? Então escrevo aqui por teorema de Pitágoras. Eu tenho que C ao quadrado, ou seja, a metade da distância focal, a metade da distância focal ao quadrado, é igual a metade do eixo real ao quadrado, mais a metade do eixo imaginário ao quadrado, certo? Surge essa relação aqui, é uma primeira relação importante. Tudo bem? Bom, sigamos. Bom, gente, outra propriedade importante das hipérboles, que elas também possuem excentricidade, tal qual acontecia nas elipses. Com o modo comparativo, eu fiz uma elipse aqui num canto direito, e se vê que na elipse que nós vimos que a distância, aqui estão os dois focos, certo? E a distância do foco ao centro chamávamos de C. E na hipérbole estamos fazendo exatamente a mesma nomenclatura que está sendo aplicada. Do foco até o centro chamamos de C, certo? A distância focal era 2C. Tudo bem? E a distância do centro até o vértice, ou esse ponto da elipse, que era chamada de semi-eixo maior, equivaleria na hipérbole à distância do vértice ao centro, que era chamado da letrinha A. Aqui está a letrinha A também. A mesma nomenclatura, tá? Uma nomenclatura equivalente. Agora bem, na elipse, qual que é a definição de excentricidade? Era a distância C dividido por A. E vimos que na elipse, dadas suas características geométricas, essa excentricidade sempre variava de 0 até 1. Porque o C sempre é menor do que o A na elipse. Agora, na hipérbole, não, gente. É diferente. Olha, que o A é menor do que o C. A definição de excentricidade vai ser a mesma. Então, para hipérbole, vamos escrever aqui. Hipérbole. A excentricidade será também C sobre A. Igual. Mas a diferença é que o C agora sempre vai ser maior do que o A. Então, para hipérbole, a excentricidade é sempre um valor maior do que 1. Certo? Tem como as coisas concordam? Uma matemática é incrível. As órbitas dos planetas são elípticas, certo? Agora, adivinha uma coisa interessante. Tem certos cometas que possuem órbitas chamadas hiperbólicas. Tem que ver com hipérbole, tudo que ver. A órbita hiperbólica é um tipo de órbita de corpo celeste que o corpo escapa do campo gravitacional. Então tem cometas que aparecem e realizam uma aproximação ao Sol e em seguida eles vão embora, mas eles escapam, eles saem do alcance gravitacional do Sol. É raro. Aconteceu há pouco tempo um asteroide chamado Oumuamua. Não sei se vocês acompanharam, não lembro. Faz uns 2 anos ou 3 anos, 2 anos atrás mais ou menos. Que ele não era um cometa, era um asteroide. Foi toda uma confusão na época. Eu acho que vou pôr uma imagem aí. E ele tem uma órbita hiperbólica. Uma clássica órbita hiperbólica. Ele fez uma aproximação ao Sol. Ele veio de fora do sistema solar, veio do meio interestelar. Fez uma aproximação ao Sol e em seguida ele começou a se afastar e está indo embora agora. Ele está escapando do sistema solar e vai voltar para o meio interestelar. Então, as órbitas dos planetas podem ser, se elas estão estáveis, elípticas, se são órbitas abertas ou órbitas cuja velocidade do corpo é tão grande que eles conseguem escapar, tende a ser hiperbólica. Tá certo? E como eu comentei na aula passada, as parábolas também tem que ver com isso, né? Mas é lançamento oblíquo. É incrível isso, não? Tudo bem? Agora sim, gente, com esses parâmetros, com esses coeficientes já definidos, vamos ver a equação da hipérbole, beleza? Vou pôr um vídeo aí para vocês verem do Oumuamua. É bem legal. Espero que gostem. Bom, vamos à equação agora. Tal como aconteceu na elipse, se a elipse estava deitada ou estava de pé, eram 2 equações, certo? Na hipérbole vai acontecer a mesma coisa. Então eu tenho o primeiro caso, que estamos analisando até agora, onde a hipérbole possui os seus focos no eixo x.
Então aqui já fiz o sistema de referência, coloquei o centro da hipérbole bem na origem do sistema, que é o caso mais simples, certo? E nesse primeiro caso, os dois focos eles estão no eixo x. Então aqui nas coordenadas que eu tenho, por exemplo, dado que a distância da origem do sistema ao foco é c, então a coordenada desse foco seria o quê? C0, certo? Menos, perdão, C0, e esse foco a coordenada seria C0. 0 para o y e c para o x. Deixei indicado aqui o valor da metade do eixo real, que é A, e a metade do eixo imaginário, que é B. Então a equação da elipse é essa que está aqui. Seria x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Você vê que o b está sobre o eixo y, b debaixo do y. O a sobre o eixo x, o a debaixo do x. E aqui é um símbolo de menos, não é mais. Certo? Essa expressão ela é demonstrada a partir dessa que está indicada aqui em cima, daquela propriedade que eu mencionei. Se eu tomo um ponto qualquer da hipérbole e marco a distância desse ponto aos dois focos, faço a diferença, tomo o valor absoluto, vai ser igual ao valor do eixo real, que é 2a. É uma conta trabalhosíssima. Eu não vou fazer isso com vocês. Se vocês quiserem ver a demonstração, está na apostila, gente. Quer ver? Tá aqui, ó. É essa aqui, ó. Essa coisa maravilhosa, tá? Pura álgebra. Aqui, ó, a demonstração chegando ao final. Certo? Aqui, ó, o início dela. A diferença dos dois. Beleza? Página 29, tá? No segundo caso, em que a hipérbole agora está com os dois ramos sobre o eixo das ordenadas, ou seja, os focos da hipérbole estão no eixo y. Aí nesse caso eu tenho que as coordenadas do foco seria 0 para o x, c para o y, 0 para o x e menos c para o y aqui embaixo, certo? O que acontece aqui? O eixo real agora está na vertical, está sobre o eixo y, e o eixo imaginário sobre o eixo x. Então aqui, ó, eixo real sobre o y, então a ao quadrado debaixo do y. Eixo virtual sobre o x, b ao quadrado sobre o x, debaixo do x. Aí inverteu, certo? E da mesma forma vai ser igual a 1. Essa é a equação da hipérbole, no caso em que o centro dela coincide com o centro do sistema de referência, do eixo cartesiano. Tá certo? Vamos agora pegar o caso em que o centro dela se desloca para fora, que vai ser parecido com o da circunferência, tal qual. Beleza? É o mesmo caso da circunferência, o mesmo caso da elipse. Vai repetir a mesma história. Mas vamos dar uma olhadinha nisso também e já estarei encerrando a aula. Bom, aí está os dois casos. Aqui o centro da hipérbole está deslocado com respeito ao centro do sistema de eixos cartesiano. Suponha que esse centro tenha coordenadas x0 e y0, tal qual eu estou usando a mesma nomenclatura que usamos para a circunferência e também para a elipse. E nesse caso, se vê que o semi-eixo real, que seria esse eixo aqui, que é o A, ele está paralelo, não junto ao eixo das abscissas. Então a equação ficaria assim: x menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. O semi-eixo imaginário está com as coordenadas do eixo y. Então faço y menos y0 sobre b. Esse é o b, não? Ao quadrado é igual a 1. E quando a hipérbole estiver nessa disposição, ou seja, os focos tá, e aqui são já estão dispostos na vertical, aí eu tenho y menos y0 para a ao quadrado, porque o a está aqui, certo? Menos x0 sobre b ao quadrado, que o b está onde? Está aqui, paralelo ao eixo x. É igual a 1. Certinho? Os exercícios vai ser basicamente a mesma coisa que fiz com elipses. Vocês vou dar hipérboles, vocês têm que interpretar, construir a equação a partir dos dados. Nada mais isso. Tá certo? E vou dar então uns exemplos. Agora serão modelos para a resolução dos problemas da atividade, beleza? Então suponha o primeiro exemplo aqui. Eu tenho uma hipérbole. Os focos estão nas coordenadas menos 3, 0 e 3, 0. E o eixo real dele vale 4 centímetros. A pergunta desse problema é que vocês escrevam a equação da hipérbole. Então, a hipérbole... Bom, observando que os focos estão localizados em cima do eixo dos x, vamos fazer aqui um gráfico
um esboço, eu tenho o foco então na posição menos 3 e 3. Os focos estariam aqui, certo? Então a hipérbole ela estaria aqui, ó. Mais ou menos. Certo? Eixo real vale 4 centímetros. O que é o eixo real? O eixo real é aquele 2A, certo? Que é a distância entre os vértices. Essa distância é 4 centímetros. Então 2A é igual a 4. Consequentemente, o A vale 2. Agora, para poder escrever a equação da hipérbole, já sei que o eixo real está no eixo dos x, certo? Então, eu tenho que a equação seria desse tipo. X ao quadrado sobre A ao quadrado, seria aqui menos y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Então, eu já tenho o valor do A, que vale 2. Agora, eu preciso encontrar o valor do B, certo? E como é que eu vou fazer isso? C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Esse C aqui é a metade da distância focal. É a metade dessa distância aqui, ó. Ou seja, o C seria daqui, do foco até o eixo. E essa distância eu tenho, porque aqui a coordenada vale 3, que é menos 3, e aqui é 3. Então a distância do foco ao centro vale 3. 3 ao quadrado, A ao quadrado, 2 ao quadrado mais B, certo? Vai dar um 9, passa o 2 para o outro lado. Então o B ao quadrado vale 5, consequentemente o B, raiz de 5. Então a equação da hipérbole, como é que ficaria? X ao quadrado sobre A ao quadrado, menos y ao quadrado sobre B ao quadrado. Seria raiz de 5 ao quadrado, certo? Bom, ajeitando a equação, vou ter x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado menos 5 é igual a 1. Essa é a equação dessa hipérbole. Isso aqui é o primeiro exercício da atividade. Só mudei as coordenadas, tá? E o valor do eixo real. Bom, aqui suponha que eu tenha essa equação de uma hipérbole. A pergunta dele é sobre a excentricidade. Quanto que vale? Como vimos, a excentricidade da hipérbole é dada pela mesma equação da excentricidade da elipse, que é a metade da distância focal dividido pela metade do eixo real da hipérbole. Então, para saber a excentricidade, eu tenho que conhecer esses dois valores. Olhando para a equação, o que eu tenho aqui? Que esse 36, o que é esse 36? É o A ao quadrado. Porque ele está na frente do sinal de menos. Por isso que é o A, certo? Então, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Já sei o valor de A. Então, para descobrir o valor da excentricidade, falta descobrir o valor da distância focal, que é o C. E como é que eu faço isso? Aqui eu tenho 4. Esse 4 é B ao quadrado, certo? Então, B vale 2. E sei que C ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado. Vai só resolver isso aqui, né, gente? Vamos pegar aqui 36, mais 4. Então, C ao quadrado é igual a 40. Então, C vai ser quanto? Vai ser 4 vezes 10, certo? Vai dar 2 raiz de 10. Certo? Então a excentricidade é 2 raiz de 10 dividido por 4. Não, por 6, certo? Simplificando esses dois, a excentricidade seria a raiz de 10 sobre 3. Aquilo que eu falei, nas hipérboles a excentricidade é maior do que 1. Certo? Tá na atividade de vocês também um exercício parecido. Vamos tomar outro problema agora. Vamos supor... nessa mesma equação, vamos mudar a pergunta, tá? Vamos supor que eu pergunte agora qual é a distância focal dessa hipérbole. É parecido ao anterior. A distância focal, vou escrever aqui a pergunta. Suponho que eu pergunte qual é a distância focal. Certo? A distância focal é a distância entre os focos. Então, se eu tenho aqui uma hipérbole, suponha que ela está aqui, certo? Aqui estão os focos, aqui e aqui, F, vamos por F'. A distância focal é essa distância aqui, que vale 2C, certo? Então, para descobrir a distância focal, basta encontrar o valor de C e multiplicar por 2. Eu pego o valor de C por aqui. 36 eu sei que é o valor de A. Então, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse 36 já é o A ao quadrado. C ao quadrado é 36 mais 4. Já fizemos essa conta agora mesmo.
era 40, né? Vai dar 2 raiz de 10. Então a distância focal vai valer quanto? A distância focal é 2c, certo? Então o c vale 2 raiz de 10, então a distância focal, vamos chamar de d, é 2 vezes 2 raiz de 10. Ou seja, a distância focal, 4 raiz de 10. Certo? Difícil? Tem que saber ler o que está escrito aqui. Certo? Bem, outro exemplo. Suponho agora que eu tenho o seguinte. Suponho que eu tenha um problema que me dê que o eixo real vale... Estou checando aqui os valores que eu tenho anotado. 12 centímetros. E o eixo imaginário vale 5. E a pergunta aqui é, qual é a excentricidade dessa hipérbole, tá? Bom, a excentricidade, para começar a resolver o problema, vamos olhar a pergunta, não? Para saber a excentricidade, eu tenho que ter a distância focal e a metade do eixo real. O eixo real já está dado, é 12. Então, o valor do A que vai entrar aqui vai ser 6. Porque o eixo real é a distância entre os vértices. E esse aqui é a distância do vértice até o centro da hipérbole. Então, é metade. Falta saber o valor do C. Então, aqui o que a gente faz? É a mesma coisa, né? Aqui, não? Vou descobrir o valor do C aqui. Então, C ao quadrado vai ser 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, C ao quadrado dá quanto? 169, raiz quadrada dá 13. Então, a excentricidade vai ser quanto? 13 dividido pela metade do eixo real, que é 13 dividido por 12, 6. 13 sextos. Uns 2, alguma coisa. Tá certo? Tudo bem? Deixa eu me ver. Mais um último exemplo. E vocês já estão mais aptos a fazer a lista. Eu vou estender o prazo, dado o feriado, gente. Falei que o prazo seria até quinta, né? Vai ser a partir da semana que vem até quinta. Mas dado que tem um feriado aí que entrou segunda-feira, esse mundo tá de ponta cabeça. Então eu vou estender o prazo até sexta, mas não vai ser mais do que sexta, viu? Eu tô um pouco... Vocês estão muito folgados. Vamos lá então. Suponho que eu tenho essa equação, uma equação de uma hipérbole. E pergunta é quais são as coordenadas do centro dela. Coordenadas do centro. Vamos perguntar também qual que é a excentricidade. Tá? Duas perguntas a partir da equação. Bom, o centro está aqui, né? Esses valores aqui, ó. As coordenadas do centro eu nem preciso fazer conta, porque já está dado praticamente. Então, ó, o centro da hipérbole vai ser coordenado aqui, vai ser menos 1 para o x e 2 para o y. Já está. Certo? E para calcular a excentricidade é o mesmo problema do caso anterior. Eu tenho A, esse aqui é o valor de A, porque está na frente do sinal de menos. Esse aqui é o valor do B. Certo? Mas esses dois valores, aqui está o A ao quadrado e o B ao quadrado. Então o A ao quadrado é 4. Então o A vale 2. O B ao quadrado é 3. Então o B vale raiz de 3. Para calcular a excentricidade, eu preciso do valor da distância focal. Aí aplica Pitágoras, não? Então C ao quadrado vai ser 4 mais 3, vai dar 7. Então a distância focal, a metade da distância focal é raiz de 7. Excentricidade, raiz de 7 sobre A, raiz de 7 sobre 2. Tá certo? Então aqui a coordenada do centro é o mesmo procedimento para elipse, mesmo procedimento de circunferência, a mesma coisa. Esse sinal de mais aqui, na verdade, eu estou lendo aqui um x menos 1. Certo? Porque na equação original, se vocês voltarem o vídeo um pouquinho para trás, é um sinal de menos que aparece aqui. É x menos x0, tá certo? Cuidado com esse sinal aqui, tá? E aqui está sinal de menos, tá tudo bem, já vai direto com o sinal valor positivo, que vale 2. Era isso então, gente. Esses exemplos eu acho que vai ajudar vocês a fazerem a atividade, tá certo? Bom, vou modificar o prazo, insisto, para sexta-feira, meia-noite, tá? É isso. Bom domingo para vocês. E até a próxima.